Bom, hoje a gente está começando aqui a fazer o primeiro vídeo com perguntas e respostas, e o objetivo do labirinto é responder as perguntas da maneira mais simples possível. São perguntas que eu colho tanto no Conversa de Analista, como entre amigos, conhecidos e pessoas que enviam pelo direct algum tipo de pergunta. Então, hoje, a convidada é a Simone Alves, que eu sempre vou selecionar alguém para vir aqui. E a Simone, qual é a sua pergunta, então, Simone? Boa tarde. Boa tarde, Helena. Obrigada pela oportunidade. E eu acho que é um ótimo canal que você está abrindo, porque, assim como eu, acho que muitas pessoas ficam na dúvida, já que não tem assim, um acesso tão amplo, né, à psicanálise, ou então como está funcionando a psicanálise nesse momento que a gente está em pandemia. E eu acredito que você tenha tido assim um aumento no perfil e no aumento de pacientes e mesmo no perfil desses pacientes, porque assim como eu imagino que muitos estejam curiosos da forma que você pode vir a conduzir uma análise, uma terapia por videoconferência, até para aqueles que já têm uma idade mais avançada e que estão nesse momento muito, eu acho assim, perdido, eu acho que não é a palavra, mas tentando se encontrar e entender o porquê disso tudo. Isso seria, eu acho que, o meu maior questionamento. Simone, o que acontece? Todos os psicanalistas com os quais eu tenho contato, e terapeutas também, falam que houve um aumento considerável no número de pacientes em análise, de analisandos. E a busca tem sido, basicamente, por pessoas que estão sentindo solidão, medo, pânico. E como é que aconteceu o atendimento online? Os analisandos que já estavam naquilo que a gente chama de transferência, como a transferência entre o psicanalista e o analisando em pleno funcionamento, essa passagem se deu com bastante tranquilidade. E, no meu caso, e de muitos que eu conheço, as análises avançaram muito. Avançaram muito. Como se a gente antes não tivesse tanto tempo para ouvir a nós mesmos, né? E passava lá no psicanalista e falava alguma coisa, e ali uma semana depois já não estava bem lembrado. Agora não, a gente fica esperando a própria... Mais profundo, então. As necessidades são mais profundas. Isso. E o trabalho está sendo mais profundo também. O que está vindo, o que está podendo emergir do inconsciente é muito mais profundo e está sendo muito proveitoso. Então, essas análises, as que já estavam em curso. Os novos, nem todos se adaptam ao sistema online. Porque imagino que seja assim, muito constrangedor até no início, né? É mais difícil, né, você fazer esse enlace transferencial, né? Você poder fazer a transferência andar, se estabelecer, né? Para que a pessoa se sinta à vontade para falar. E eu, especificamente, em casos de idosos, eu estou preferindo ir à casa das pessoas, com bastante cuidado, tomando todas as precauções, e eu acho que é importante, porque para eles começarem já é muito difícil. Eu gosto muito de trabalhar com idosos, mas eles assim têm bastante dificuldade de procurar uma análise, e depois têm dificuldade em se manter. Então, ali, para haver esse enlaçamento da transferência, tem que ir com bastante cuidado, tem que fazer mesmo uma transferência mais amorosa, para que eles se sintam à vontade para poder começar a falar. E, assim, no caso de idosos, tá? Especificamente, eu convivo com alguns,
E caso o que você acha que seria não sei se um conselho, o que você poderia nos orientar a conversa inicial em casa para que esse idoso pudesse vir a aceitar a fazer? Porque, assim, tem alguns idosos que eu convivo que eles estão muito sozinhos, né, por morarem sozinhos e por se sentirem meio que um abandono que a pandemia está imprimindo no cotidiano. E o que você acha que poderia ser um início de conversa da família para que pudesse desencadear dele se sentir seguro o suficiente para poder aceitar uma visita de um profissional? A primeira coisa é uma escuta que acolhe e não julga, né? Uma escuta bastante amorosa e aí perguntar, quem sabe você não acharia bom você conversar com alguém? E muitas pessoas acreditam que psicanálise e as terapias são para loucos. Eu não sou louca ou eu não tenho problema. Primeiro, todo mundo tem problemas. Uhum. Problemas é uma resistência, eu acho que bem comum, né? Uma frase que você deve escutar com muita frequência, né? Uma vez eu escutei uma frase muito curiosa. Uma pessoa disse assim, você faz análise, mas eu não sabia que você tinha problemas. Aí eu comecei a rir. Eu falei assim, mas quem não tem? O problema da pessoa estava se referindo... Aquele que não tem, né? A pessoa estava se referindo a algum problema psíquico, que talvez eu precisasse medicação, e existe uma distância entre um psiquiatra, né, que se destina a pessoas que estão realmente com problemas psíquicos, e um psicanalista, que são as pessoas, os normais, as pessoas que têm problemas normais da vida, né? E que, às vezes, não solucionam tão bem. Então, a abordagem com o idoso tem que ser sempre muito amorosa, não dizendo, você tem que fazer uma coisa assim, porque você não pode ficar assim. Como é que você quer que eu ajude? Porque, na verdade, a pessoa que está falando assim, ela está se sentindo pressionada e culpada pela situação em que aquele idoso se encontra. E ela não é culpada, né? Ela está fazendo o que ela pode também. Então, se eu sou filha e isso se passa com a minha mãe, essa escuta de uma maneira muito amorosa pode fazer com que ela entenda que talvez seja bom. E sempre dizer assim, experimenta, né? Isso não vai mudar a sua vida se você fizer a experiência. E aí, difícil, se você gostar, você fica. Mas às vezes a grande maioria é muito teimoso, né? A gente tende a envelhecer e ficar cada vez mais teimoso, né? Aí tem um bom motivo para fazer análise, tá? Porque aquilo que a gente vai piorar, né? O que aconteceu agora na pandemia, por exemplo? Entra algo que ninguém sabe o que é e como é. Nós temos aquilo que a gente chama de sintoma. É aquilo que nós nos estabelecemos para conseguir estar na vida, né? O sintoma faz parte, o sintoma é como se fossem as nossas pilastras de sustentação. O sintoma nos sustenta. Só que o sintoma, quando a gente vai exagerando pelas contingências da vida, aquilo ali fica insuportável para a gente e fica insuportável para os outros que convivem com a gente. Então, é assim, o idoso começa a vislumbrar a morte mais próxima, e aí ele começa a ter medo, aí surge uma pandemia dessas. Ele é obrigado a ficar distante das pessoas que ama. Isso tudo vai fazer com que as pilastras que ele já traz fiquem mais largas, mais grossas, mais difíceis de lidar. Ontem foi é engraçado, né? Assim, às vezes a gente percebe isso em coisas muito pequenininhas, né? Mas que você deve perceber, óbvio, com uma intensidade muito maior. Por exemplo, não pode sair de casa porque está com medo de pandemia. Então, você recebe uma listinha de compras. Se não for aquele produto específico, não traga. Então, você tem que fazer a compra no momento certo, que é o dia certo que eles determinam, né? Que tem que ser.
e ainda o produto exatamente como que ele queria. Agora, não atenda a todas as especificações. Aí é um problema Pois que... é, mas imagina o seguinte, caramba, né? imagina o seguinte, você passou a vida inteira sendo independente, fazendo as suas escolhas, resolvendo a sua vida. Agora que você Sim. não pode mais, você trata isso com um certo rancor, uma certa raiva. Né? O que a vida fez comigo, né? O que esse vírus infeliz fez comigo, né? Pois é. Tem até uma situação que aconteceu conosco, né, comigo e com meu marido, quando nós cuidávamos da minha sogra. Nós íamos ao mercado e tinham que ser as marcas dela. E uma vez ele falou, não, essa aqui não. Eu falei, não, tira essa aí, bota a que ela quer, porque é essa que ela quer. Então, isso é você doar de uma maneira também amorosa, né? Você doa aquilo que a pessoa quer da maneira como ela quer. Ai, adorei. Exato, né? Porque... Tá certo. A gente podia ficar conversando aqui a tarde inteira, é ou não é? Sim, com certeza. Papo não vai faltar, né? Não, com certeza. Adorei. Adorei a sua interlocução, foi perfeita. E, muito assim, obrigada. Para ser o experimental, acho que ficou mais do que excelente. Muito obrigada. Adorei também pelo convite. Um sucesso, desejo tudo de bom. Já